Olá a todos, malta, e sejam bem-vindos a mais um fantástico episódio do podcast Motores no Sofá. Eu sou o Gonçalo. E eu sou o Luís. Como habitualmente prometemos que esta conversa não seja um sprint, mas também não é endurance. Fiquem connosco, malta. Pois, malta, estamos então de regresso. Mais um fim de semana, mais um grande prémio. Desta vez o Grande Prémio do Mónaco, não é? O grande prémio mais histórico da Fórmula 1. Um dos mais. Ou um dos mais históricos. Sem dúvida aquele com mais glamour, como se costuma dizer. Mas que realmente na corrida, como habitualmente, Sim. Que este o glamour só fica fora de pista, não é? Agora, a verdade é que a pergunta que se impera, e começando já o podcast com isso, é a pergunta do momento. Que é a pergunta do momento. E as respostas do momento, não é? Exatamente. Quer dizer, vamos ver os resultados, que eu ainda não disse os resultados, é verdade. Então, a pole position foi conseguida por Lando Norris. E depois, como é habitual no Mónaco, Lando Norris a conseguir a vitória, seguido de Charles Leclerc em segundo e Oscar Piastri em terceiro, a completar o pódio, seguido de Max Verstappen em quarto e Lewis Hamilton a fechar o top 5. E agora sim a pergunta que se impõe, que é: a regra das duas paragens foi boa ou não foi boa? Eu começo já aqui por tirar o elefante da sala. Eu acho que, com as devidas alterações, que já falaremos mais à frente e as razões pelas quais eu estou a dizer isto, ao contrário do que eu estava a pensar, até gostei. Gostei porquê? Efetivamente, a corrida não teve mais ultrapassagens do que tiveram outras corridas do Mónaco, das quais nós já estamos habituados. Mas uma coisa que nós temos que entender, e também o Grande Prémio do Mónaco sempre foi assim, mesmo quando os carros eram mais curtos, é que ultrapassar aqui é muito difícil. E portanto, com estes carros, que são difíceis de seguir, que são largos, as ruas são estreitas, ultrapassar vai ser sempre difícil. O que é que o Mónaco é? O Mónaco é o sábado. Sabes perfeitamente as condições que vais enfrentar no domingo. Portanto, no sábado tens que dar tudo e tens que conseguir o melhor lugar possível. Se queres ganhar, tens que conseguir a pole position à partida. E depois é o jogo da estratégia. E quando se diz o jogo da estratégia, muitas vezes é saber quando parar, saber quando há um espaço para meter o carro e meteres lá o carro, para perderes o mínimo tempo possível atrás de outros pilotos e possivelmente com isto conseguires fazer um under ou um overcut. São as tuas únicas hipóteses para conseguir ganhar posição no Mónaco. E aquilo que eu senti é que com esta medida das duas paragens, e é importante dizer isso, são duas paragens e não são dois tipos de pneu, acho que esta parte é importante. Sendo que dois tipos de pneus eles têm que usar sempre, não é? Mas um terceiro diferente, vá. Não é assim, são duas paragens. E portanto, acho que isto permitiu haver mais este jogo de onde é que eu vou colocar o carro porque eu sou obrigado a parar. Houve o jogo que infelizmente acabou por não surtir efeito por outras razões, de utilizar as paragens de safety car e de virtual safety car para conseguir fazer as paragens mínimas. E portanto, esse jogo acabou, acho eu, por termos uma corrida com interesse quase até ao final, coisa que no Mónaco acontece muito poucas vezes. A única coisa que tu fazes é estar à espera do que alguém se espete, não é? Portanto, resumindo, com as devidas alterações, acho que até foi uma boa medida. Sim, olha, em relação ao fim de semana e em relação principalmente à tua pergunta, eu acho que a regra veio sim aumentar a atividade durante o Grande Prémio. Certo. Durante o dia de domingo. Não quer dizer que estamos aqui fartos de falar sobre isso. Um Grande Prémio de Fórmula 1 não é só ultrapassagens de carros. E o que me aconteceu este fim de semana é que eu fiquei atento durante a corrida toda e a pensar o que é que as equipas poderiam fazer. À medida que as voltas iam acontecendo, à medida que safety cars iam acontecendo, ou virtual safety cars, ou bandeiras amarelas, eu ia-me
agora penso um bocadinho atrás e recuo no tempo e olho ao que eu estava a fazer no domingo à hora da corrida, e eu estava a pôr-me no lugar dos vários engenheiros Dos estrategistas? e a pensar se fosse eu que faria. Ou seja, eu acho que a regra, e lá está, eu acho que as pessoas, não sei como é que interpretaram a regra, mas a regra não foi propositada para trazer ultrapassagem. Não, foi uma regra na tentativa de promover uma maior atividade e entretenimento. Claro que as ultrapassagens não iam ocorrer porque é preciso mais uma paragem. Não, o que iria acontecer era, e que foi o que aconteceu, é que a atividade ocorreu na parte estratégica. Exato. Quem achava que, isto é um bocadinho a minha opinião, quem achava que esta medida iria trazer mais ultrapassagens em pista, acho que era mais uma crença do que uma expectativa. Porque a expectativa era esta, é que iria trazer atividade sim, mas não atividade de luta entre pilotos, mas Certo. uma atividade diferente que, na minha opinião, também faz parte do mundo de Fórmula 1. E eu acho que, comparando com todos os últimos grandes prémios do Mónaco, este grande prémio do Mónaco foi muito entretido. Eu acho que quem viu a corrida estava expectante a perceber o que iria acontecer, porque tivemos uma Red Bull a tentar por 2 vezes consecutivas a sorte, literalmente, porque era a sorte do safety car. Porque era o que podiam fazer, Que era no o que fundo. podiam fazer. Depois tivemos no início da corrida, que era algo que eu entrei um bocadinho, e daqui já não era tanto expectativa, era um bocado uma crença minha, que eu entrei para o fim de semana a acreditar que poderia acontecer alguém, existindo um safety car ou um virtual safety car na primeira volta, de sortir e entrar na box e de tirar vantagem com isso e subir se calhar de um 15º ou um 5º lugar ou um pódio. Lá está, diria que isto era mais uma crença minha, quase um desejo, do que uma realidade, mas lá está, isso iria acontecer fruto da estratégia, não fruto de esse tal piloto ter um ritmo de corrida tão elevado e conseguir ultrapassar em pista. Não, era estrategicamente tentar algo surreal, como eu referi no podcast da semana passada, de parar 2 vezes consecutivas, na volta assim, mas tivemos ali uma tentativa, pareceu-me, que depois saiu furada por razões que já iremos falar a seguir, mas por pilotos como o Bortoleto, Tsunoda, Gasly, foram pilotos, não Gasly, não, Colapinto, foram pilotos que pararam logo na volta 1 e naquele momento estavam já com menos uma paragem, tinham poupado cerca de 8 segundos em pista por causa do Virtual Safety Car. E naquele momento eu até achei, olha, queres ver que o Tsunoda não vai aqui parar 2 vezes seguidas, fazer aqui algo e subir uns grandes lugares mas lá está, isto que eu quero dizer, trouxe atividade, trouxe entretenimento para o grande prémio. Ou seja, eu acho que é uma medida que, se for entre ter isto ou não ter, eu prefiro ter, mesmo acontecendo aquilo que eu acho que é o próximo ponto que iremos falar a seguir, que foi o que a Racing Bulls e a própria Williams fizeram, que foi um pouquinho, diremos, trazendo uma fala do futebol anti-jogo, não é? Sim. Mas mesmo com isso, eu acho que a luta na frente não alterou, mas nós estivemos expectantes. Sim. Estivemos um bocadinho sempre expectantes do que poderia acontecer. Mas pronto, acho que em relação a um resumo do fim de semana foi um bocadinho isso. Acho que resumiste perfeitamente e acho que ambos estamos de acordo. A regra veio ajudar e veio promover um bocadinho a utilização de pneus diferentes também, e isso trouxe emoção ao Grande Prémio. Agora, eu acho que o Grande Prémio não foi melhor ainda, e então passamos aqui para o próximo ponto, porque isto é tudo muito bonito e foi tudo muito engraçado, mas realmente havia um risco, que era, no Mónaco é impossível ultrapassar, praticamente. Portanto, um carro consegue rodar muito lento, mesmo assim não ser ultrapassado, e portanto dar margem suficiente
para o carro que está à frente dele parar e sair à frente na mesma. Isto quando são colegas de equipa a protegerem-se um ao outro. E, embora seja uma tática legal, a verdade é que eu acho que a palavra que tu disseste é a palavra mais correta, que é anti-jogo. Sim, Os próprios pilotos falaram disso. ok que O não é próprio ilegal. James Wolfe falou disso. Sim, O próprio ok que não Carlos é... Sainz disse isso. Exato. Ele disse que não gostaram do que fizeram. Sim, mas a verdade é que fizeram, não é? Claro. Repara, a McLaren estava na frente, ele estava pelo pódio, também podia ter feito. Os pilotos não vão aceitar. Está bem, Qual é mas que ia ser o piloto? tudo bem, mas podiam ter O feito. que eu acho que existia uma equipa, poderia ter acontecido se uma penalização não sai. A Ferrari podia ter feito isso. Pronto, mas porque eu acho que aí eu percebo, imagina, na McLaren não acredito, porque qual é que é o piloto que ia aceitar isso dos dois? É o piloto que está na frente. Sim, que é beneficiado. eu entendo, mas eu acho que na Ferrari era muito mais simples, porque estamos, o Leclerc está em segundo, o Leclerc não sei se era o, eu acho que era o Leclerc estava acima do, acho que era mais simples do que na McLaren, logo pelos lugares em que começam, percebes? E pela facilidade, o Leclerc parte de segundo, entendes? Acho que é totalmente diferente do Hamilton partir em quinto e fazeres isso para ganhar a corrida. Agora, isso só não aconteceu porque o Hamilton é penalizado e perde tempo, entre aspas, perde tempo, porque é um Mónaco, não é? Atrás do Alonso. Sim. E depois quando o Alonso abandona, já não... está longe. Já está muito... Já está... Aliás, ele até passa o Alonso antes disso, foi nas primeiras paragens. Sim, mas... houve ali um erro na paragem do Alonso e tal. Não houve um erro, foi o Ocon. É isso, foi o Ocon. Foi o Ocon que entrou e... Mas, Gonçalo, eu sou-te sincero, eu disse isto quando estávamos a ver, não é? Para mim... Mas ainda bem que por um lado a McLaren não fez isso. Sim, ainda bem que não fez. Mas é assim, eu acho que a minha questão agora é, não fez porque não se lembrou? Não fez porque também não beneficiava muito com isso, repara. Beneficiava um 2? Só precisava fazer para um carro. Sim, o Norris teria que atrasar o Leclerc mais nada. para o Piastri passar. É só mas isso? o Max estava demasiado perto, podia usufruir também. Era difícil. Depois tinham que swap positions, que foi basicamente o que fez a Williams. Sim, mas isso foi o que eles fizeram e dava. Mas sim, mas podiam tê-lo feito. E portanto o que eu quero dizer é, e não o fizeram. Porquê? Porque acharam que não fazia sentido? Não sei. Ou outras coisas. Ou porque não se lembraram. Essa é a minha dúvida. Ou porque não se lembraram, ou quer que seja. Mas a verdade é que, pá, eu disse isto quando estávamos a ver, e eu, para mim, ver aquilo é ver, pá, desculpando o termo, é ver uma palhaçada. Pá, aquilo é uma palhaçada. Porque, repara, tu estás, ok, nós estamos ali, estamos a tentar ter o melhor resultado possível. Isto é óbvio. Pois, né? Mas há mínimos. Como se diz na gíria portuguesa, nem 8 nem 80. Exatamente, há que ter bom senso no meio disto tudo. Ou seja, uma coisa é quando nós, por exemplo, vamos dar um exemplo concreto. Uma coisa é Checo Pérez 2021. Eu só te queria introduzir isto, que era, e só para perceber mais o quão exagerado foi, Sim. é que um piloto fez deliberadamente, ultrapassou outro fora de pista, levou um drive-thru, e mesmo assim, no final da classificação, que foi o Russell, não é? Sim. No final, ainda ficou à frente, compensou. Exatamente. Ou seja, um piloto que fez infrações, levou um drive-thru, fez quase como mais uma paragem na box, mesmo assim conseguiu ficar à frente do que ia ficar se tivesse ficado no meio dessa... Sim, quer dizer, depois parou e ficou atrás, não é? Mas sim, mas... Não, mas ganhou posições. Não ganhou, então ele estava atrás do... Ele estava em 11º e em 11º ficou, não é? Foi. Sim. O que aconteceu foi que no momento em que o Russell passou o Albon daquela forma, não é? Conseguiu andar tão mais rápido, que fez o drive-thru. Pois é esse. E quando saiu do drive-thru, estava à frente. Pois mas é depois isso. parou para trocar. Sim. Teve que fazer as duas paragens obrigatórias e ficou atrás. A minha dúvida é, se ele tivesse feito aquilo mais cedo, tinha dado. Se ele tivesse feito aquilo mais cedo, tinha dado. Porque o Williams fez isso... Claro. Percebes o tempo? Mais uma vez digo. Ou seja, o tempo que ele precisou para ganhar aquele tempo ao drive-thru, se ele tivesse feito aquilo no início da corrida, tinha a corrida toda para ganhar o tempo todo. Claro, mais uma vez digo. Ou seja, ele conseguia
ganhar a posição. Mas, e então, essa é uma boa coisa para pegarmos, que é, vamos agora dizer então que no Mónaco, se tiveres um carro à tua frente mais lento que tu, deves fazer uma infração, Exato. levar a penalização e ficas à frente. Compensa. As pessoas vão olhar para isto e vão dizer que palhaçada aquilo que eu estou a ver, não é? Porque não faz sentido. Não é? E aqui é a mesma coisa. Aliás, e o Russell, que é outra coisa que eu não, sou sincero que não entendo, o Russell levou um drive-thru. Eu não lembro da última vez que alguém tenha levado um drive-thru. Eu disse na hora, o drive-thru que ele leva ali foi porque a FIA foi um bocado, estás-te a armar aí engraçadinho, vais levar com um drive-thru. Sim, mas Foi, é que nem saiu investigation de George Russell, foi logo penalização, e o que instantânea. a Williams e a Racing Bull tiveram a fazer? Não foi armarem-se em engraçadinhos? Não há regras nada contra aquilo, não é? Não existe, e só existe delta na Também, qualificação. também não há nenhum botão que obriga o Russell a dar a posição, pois não. Tem uma penalização para cumprir e ele cumpriu. Sim, claro. Não tem que estar a levar um drive-thru quando nunca ninguém leva um drive-thru. Nós já tivemos pilotos a pôr em risco a corrida de outros, Sim, a colocá-los no muro sim, e a levarem 5 ou 10 segundos de penalização. E ele, que ficou prejudicado a corrida inteira, sim, mas ele sabes não é por isso que pode fazer aquilo. Atenção, não é isso que eu estou a dizer. Não é isso que eu estou a dizer. Mas não é por isso que ele pode fazer aquilo. Não o devia fazer. Mas a verdade é que, sim, mas é... e eu até acredito quando o Russell diz, é mesmo, no final, é mesmo que no futebol pegar na bola com a mão, correr o campo todo e marcar sim, gol. certo. É nesse sentido. Eles têm de ser severos nesse sentido, percebes? E depois teve a agravante de... Gonçalo, mas repara-se, percebes? eu até acredito que o Russell, quando falha a chicane, não falha por querer. Porque nota-se no... eu acho que ele faz de propósito. Eu acho que ele não faz pela de propósito. Comunicação rápida que ele faz. O que eu acho que ele se eu lembra acho que ele fez, momento, eu acho que ele fez mesmo de propósito. Eu acho que não, eu acredito que ele não tenha feito. Pois lá está. Por acaso até acredito que ele não tenha feito. Ok, só então que eu percebo. Só que acho que ele então depois percebo, ficou na frente e lembrou-se. Ok, Espera lá. Neste sentido. Ele lembrou-se, espera lá, se eu agora estou à frente mas daí dele. tu achas que a penalização é severa, ok, entendo. Eu, na minha opinião, o que é que ele acho deve que foi ter deliberado daí eu perceber o Stewart, porque ele pensou naquilo, percebes o que eu quero dizer? Tu, nesse caso, eu interpreto que ele tenha falhado a chicane. Eu não, por acaso, eu acho mesmo que ele fez de Eu interpreto propósito. que ele tenha falhado a chicane. Mas acho que fez bem. Mas atenção. Para mostrar o furo. Mas atenção, eu se acho ele tivesse. Mas atenção. Mostra a inteligência dele em Mas atenção, se ele tivesse feito aquilo de propósito mesmo, sempre. Vamos assumir que foi uma manobra totalmente de propósito. Desde o início até ao fim. Eu mesmo assim, não acho que deva ser um drive-thru. Repara, tu tens pilotos a meter outros fora, intencionalmente, com intenção, e mesmo assim levam 10 segundos de penalização. Porquê é que ele leva um drive-thru? Luís, porque foi aquilo que eu já te expliquei. Primeiro, porque a FIA não gostou que ele se tenha armado, entre aspas, engraçadinho, porque o modo como ele responde na rádio. Eu entendo isso. Temos de ser sinceros, todos somos humanos, estão lá e eles quiseram se impor. E segundo, foi um pouco de... foi literalmente pensado, na minha ótica, deliberado, e é algo literalmente anti-regras em demasia, percebes? Enquanto tu, quando tens outros momentos, tu não consegues medir até que ponto, nesse momento estás a falar, até que ponto foi mesmo deliberado. Ali... Na minha opinião, eu acho mesmo que ele pensou, eu vou passar este gajo aqui. Sim, mas tu ali também não tens como medir se ele fez aquilo de propósito ou se falhou. Eu acho que eles medem, e entre aspas, pela comunicação rádio que ele faz a seguir, nesse sentido, percebes? É nesse sentido. Pronto, mas também estamos a discutir algo que não importa. Eu acho que estamos a discutir o pior, que é, estamos a discutir aquilo que não devemos discutir. Aquilo que devemos discutir é aquilo que a Racing Bull e que a Williams fez, porque assim, vamos ser honestos, a Williams acaba por jogar este jogo porque a Racing Bull fez este jogo com eles. Certo, mas agora. Mas isso é mesmo, isso não, estou só a chamar não, estou a chamar a Racing Bull para o problema também. Sim, só nesse sentido. Porque foram duas equipas que a fizeram, não foi só uma, foram duas. Sim, foi a Racing Bull, foi a Racing Bull e foi a Williams. E para mim aquilo, para mim é ridículo. E o que aconteceu foi que simplesmente ridículo. E voltando isto é, nós não podemos, deixa-me só dizer isto que acho que é importante. Nós não podemos, e a Fórmula 1 falo durante várias vezes, em que respect e temos que ter fair play todos aqui dentro e não sei o que mais. Mas a verdade é que depois
as equipas são as primeiras a quando podem fazer alguma coisa que não é respeitoso, porque para mim isto não é respeitoso, isto não é fair play. Isto não é fair play. Isto é jogar com as regras dentro do que é possibilidade e usá-las ao máximo e esquecer-me do bom senso. Mais uma vez digo, uma coisa é quando nós temos um colega de equipa que está numa posição onde eu vou cair depois de parar e a equipa diz, opá, se puderes perder 1 ou 2 segundos para ele encaixar aí. Opá, está tudo bem, isto é um jogo de equipa. Agora aos 4 segundos por volta. Agora é assim, estar a literalmente rolar 3, 4 segundos abaixo do pace normal para que o piloto à minha frente, porque o Albon atrasa o pelotão atrás o suficiente para o Sainz fazer 2 paragens. São 40 segundos. São 40 segundos perdidos. 40 segundos. Isto é, desculpando o termo, isto é ridículo. Uma coisa, lá está, volto a chegar ao mesmo, que é, vamos pegar o exemplo do que o Checo Pérez fez ao Hamilton em 2021. Há um contexto para aquilo, não é? Há uma tentativa de, em 3 ou 4 curvas, porque ele sabe que vai ser ultrapassado, não tem outra hipótese, em 3 ou 4 curvas, incomodar, exatamente, incomodar o suficiente, não é? E tentar fazê-lo perder o mais tempo possível. Agora, outra coisa é eu, como sei que é impossível ultrapassar, porque aqui a questão é esta, é que aqui isto só é possível porque se fosse em Abu Dhabi ninguém fazia isto. Olhem para o Bortolete. Não é? Se fosse, não, mas repara, mas se fosse em Abu Dhabi ninguém fazia isto, porque na reta ia ser passado. Exatamente. Portanto, aqui o problema é exatamente este, é, tu sabes que é impossível ultrapassar, então usufruis disso ao máximo. Deliberadamente. E o que foi pena é que esta estratégia da Racing Bulls, que foram os primeiros, não é? Retiraram do exatamente. jogo aqueles pilotos que eu mencionei na minha primeira intervenção, que pararam logo na volta 1 e que pouparam logo ali 10 segundinhos. O que aconteceu foi que eles rodaram tão lento E esses ficaram logo fora que os pilotos do 10º lugar para baixo ficaram fora da luta pelo top 10. Porque abriu-se um gap de uma paragem suficiente do 9º lugar para cima. Vamos lá. Ou seja, do Albon para baixo, Albon para baixo, toda a gente levou 2 voltas. Exato, é isso. 2 voltas de avanço. Eu não me lembro de uma corrida em que eu tenha tido uma volta de avanço até ao 6º, sequer. Sim, quanto mais que do 9º para baixo 2. Isto quer dizer, ainda por cima numa pista tão pequena como a Mónaco, isto o que é que quer dizer? Quer dizer que efetivamente esta malta andou super devagar. Super devagar. É ridículo isto. Mas foi pena por causa disso mesmo, porque retirou as estratégias que poderiam ser diferentes. Retirou toda a gente. Retirou isso da toda a gente que estava atrás da Williams. Da corrida. Toda a gente estava atrás da Williams, porque a Racing Bull fez isto, a Williams fez isto. Toda a gente estava atrás deles, ficou fora de. Sim, mas fora de corrida. Mas primeiro falando dos Racing Bulls, a Racing Bulls retira da luta pelo top 10 todos os pilotos abaixo do 9º lugar. Sim. Com o Lawson. Retira completamente porque abre um gap de 20 segundos entre o Lawson e o 8º classificado, que na altura era o Ocon. Acho que era o Ocon. A partir desse momento em que o Ocon e a Haas teve, lá está, a Haas não teve, as equipas de cima. Não é só isso. Não tiveram problemas nenhum. A Racing Bull abdica de lutar pelo 7º lugar do Ocon para garantir o 6º do Adjust. O Lawson sacrifica-se entre aspas. Porque depois o Lawson consegue o 9º lugar porque a Williams faz o mesmo. Sim. Foi só por isso, porque a Racing Bulls até teve depois sorte disso. Sim. Porque depois tira o proveito de a Williams fazer a mesma. Sim, a Williams faz a mesma coisa. A Williams abdica de lutar pelo 9º para garantir o 9º e o 10º lugar. O Lawson, depois de andar aquele tempo todo tão lento, conseguiu ganhar ele um free stop pós Williams, porque a Williams fez a mesma estratégia. Mas acho que já falámos um bocadinho sobre isso. Agora a minha questão que se põe é, e antes de se calhar e esta regra, só para avançarmos daqui, e esta regra, lá como eu dizia no início, só não foi melhor por causa disto.
Sim, também acho. Só A minha tinha sido questão uma é- corrida muito A interessante. questão que agora se põe, e se calhar também não Tínhamos vamos... tido estratégias, todas Sim, elas sim. muito diferentes. A questão que agora se põe, e também não sei se temos resposta para isso neste momento, nem sei se é o momento mais indicado para falar sobre isso, porque também a semana que vem acho que ainda é mais importante. Certo. Mas isto tem solução? Será que também é necessário castrarmos assim tanto o grande prémio com tantas regras? Entendes? Por exemplo, colocar um delta? É assim, isto para Como mim, existe na isto para mim há qualificação. para mim há dois caminhos a seguir. Para mim há dois caminhos a seguir, e isto para continuarmos. Porque infelizmente também o Grande Prémio do Mónaco não é fruto de muito tema de falatório. Mas há dois caminhos de pensamento. Este ano tivemos bem mais. Tivemos mais que ao costume. Mas acho que há duas linhas de pensamento. Há a linha de pensamento que eu costumo ser defensor dela, que é vamos deixá-los correr e acabou a conversa. O Mónaco é uma corrida de sábado e pronto. E Eu vamos adoro. aceitar. Eu gosto. Vamos aceitar Eu estou isso. no domingo, mesmo no momento da passagem, eu gosto de ver os carros. Vamos aceitar isso. E a qualificação é Ou fenomenal. Acho que a então dizer assim, qualificação ou então dizer assim, efetivamente queremos fazer alguma A coisa. qualificação é a E perícia então do se piloto. queremos fazer alguma coisa temos que ir ao lean Certo. nisto. E quando digo ao lean não é andar a fazer grelhas invertidas, que isso também acho que é ridículo. Mas então temos que fazer duas ou três paragens que seja. Temos que trazer para aqui sempre os pneus mais macios que temos, porque vamos ter várias paragens, não é? E temos de ter um delta mínimo. Isso com paragens. E não haver. Acho que eu penso muito nisso. Há estas duas coisas. Agora, eu vou ser sincero, Vou dizer aquilo que eu prefiro. Eu penso muito antes de dizeres no não existir obrigatoriedade de parar. Ou seja, quem quisesse ir do início ao fim podia ir. Pronto, é isso que eu ia dizer. A minha questão é: isso tudo vai depender do pneu do ano, do pneu que levas e do pneu que utilizas. Porque será que a queda ia ser assim tão grande que o duro? Em que iria existir uma grande diferença? No Mónaco não. Será? Lá está, eu vejo muita gente a falar sobre isso. Mas, o por ideal exemplo, era não pôr Mas, paragens por nem exemplo, nada. Agora, se fizer assim, é só C5, C6 e C5. Acho que aí o caso já muda de figura. Estás a entender o que eu quero dizer? Sim. Percebes? Olha, com médio, 78 voltas, tinhas de gerir muito. Por isso é que temos de trazer sempre os pneus mais macios para aqui. Sim, mas eu estou a dizer, mesmo o C4 já era muito duro. O C4 fazia a corrida toda e ninguém o passava. Não sei. É difícil. Eu sou sincero. Acho que a solução, por acaso, é mais por obrigatoriedade de utilizar e de paragens do que retirar. Sim, eu regra geral. Porque no retirar. geral, eu também, sim, nos circuitos todos eu sou a favor do retirar. Porque eu sei que vai existir possibilidades diferentes. E repara, e por consequência aqui também, o Mónaco é o sábado. Certo. Aceitemos sim. isso. Claro, mas eu aceito. Não há mal nenhum. Depois o desafio é tu fazer 78 voltas sem bateres em lado nenhum. Claro. Esse é o desafio da corrida. E o desafio, exatamente. Eu concordo. E eu gosto. Eu também. Eu vejo os carros a andar e está tudo bem. Mítico. E está tudo bem. E não há problema quanto a isso. Agora, queremos fazer... Mas é por isso que os pilotos todos querem agora no Bayern de Mónaco. Exatamente. Por isso é que eu digo, queremos fazer algo. Acho que estas duas paragens foi até uma decisão acertada. Eu gostei. Sinceramente gostei. Olha, foi uma regra para mim muito melhor que as sprints. Quantas vezes? Acho que realmente num sítio como o Mónaco e da próxima vez que se queira fazer uma regra deste género, tem que se começar a pensar nestas zonas cinzentas. Pois, mas isso depois castras muito e tens de pensar muitas regras e acho que isso também não é bom. Mas se queres implementar tem que ser. Acho que é um bocado por aí. Olha, eu deixava aqui uma. Olha, eu deixo aqui uma. Paragens... Deixa aqui uma. Só para... Desculpa, mas termina. Não, é só para dizer. Se tu pões as duas paragens, se continuares com isto, muitas equipas vão fazer o que concordo. Sim, eu percebo isso. Não sei. Vamos ver. Vais ter. Por isso é que eu acho que se queremos pôr as duas, continuar com as duas paragens, temos que pôr o delta. Existe união de pilotos para muitas coisas. Acho que também é para isso que serve.
para os briefings pré-corrida e Concordo por aí fora. contigo. E a Concordo GPDA contigo. e por aí fora. Concordo contigo. Isto Acho devia que também ser é para proibido. isso, percebes? Acho que é um bocadinho. Não é Proibido. moralmente. Digo, sim, proibido moralmente. É um acordo de pilotos. Como tiveram a decência no final da corrida, o próprio James Bowles acho que enviou uma mensagem ao Toto Wolff. A dizer que está O próprio a pedir Sainz desculpa. disse que na entrevista que Não concordava com não aquilo. concordava com aquilo que fez, mas que compreende as críticas. Ou seja, se no final Os temos pilotos percebem que fizeram perceber que fizeram asneira, isso, não é? porque é que para o ano, existindo as regras, acho que pode existir um acordo cordial entre todos que não irão fazer isso. Mas eu não vejo. Mas pronto. Mas olha, antes para avançarmos, se calhar, para a nossa rúbrica, não é? Eu diria que deixava aqui uma ideia. Certo. Parece-me que uma solução para não existindo paragens obrigatórias, ou seja, não existe utilização de pneus obrigatórios nem paragens obrigatórias. Podes fazer o grande prémio com os pneus que quiseres, mas os pneus que tu começas o grande prémio têm de ser os mesmos da qualificação. Como já houve. Sim, eu sei. Não, sim. Eu lembro-me Ou seja, perfeitamente. queres fazer duros, mas então vais qualificar de duros. Lembras-te quando tu... Queres ser de macios. Lembras-te quando na Q2... Sim, quando... Tinhas de fazer aqui... Eu gostava dessa regra. A primeira grande vitória da Red Bull, do Max, assim, durante um tempo, foi na pandemia em 2021, em 2020, em que ele faz o único... Faz a Q2 de médios e depois ganha a corrida porque faz uma paragem a menos que a Mercedes. Eu gostava. Isso foi uma coisa que tiraram que eu gostava. Lá está. Mas porque o que faria era que eles retiraram isso mais no sentido de... Porque as equipas da frente com grande vantagem, né? Depois ainda tinham mais vantagem. Mas a questão é que agora não acontece agora não há essa vantagem, né? Agora porque é que era bom. Os carros estão mais próximos. É que agora vai, mete a própria McLaren a fazer de médios não é assim tão fácil. Pois é. Não acredito que passem assim. Agora é que era interessante, porque o pelotão está muito mais próximo. Exatamente. E o gajo que quiser arriscar quem é que vai sair de médios, quem é que vai se calhar arrisca-se a não passar. Exato. Ou então o contrário. Vou arriscar mesmo não sair. Não ir à Q3. Não ir à Q3 para poder escolher quais são os melhores pneus para sair. Exatamente, percebes? Acho que era um bocadinho... Mas olha que eu acho que esta aqui no Mónaco não tens paragens, nem pneus obrigatórios, mas tens de utilizar o composto com que te qualificaste. Pode ser. É uma boa ideia. Quem é que ia de duros para ficar na Q1? Será que alguém ia? E depois não para mais? Eu aí já por mim já pode até ir o C3. Até pode ir o C2. Que eu quero ver se eles metem a funcionar. Por exemplo. Era uma boa ideia. Por exemplo. Será que funcionavam? Os C2 ou C3? Opa, eu depois que vi com um hiper macio durou uma corrida inteira, eu já acredito que duram todos. Não. O C2 dura a corrida. Eu estou a dizer tu consegues fazer tempo para passar? Não, estou a dizer, desde que eu vi um hiper macio a durar a corrida toda do Mónaco. Eu acredito que até o C6 dava. Sim, mas está bem. Mas o que eu quero dizer é... Mas saías da frente. O que eu quero dizer é que tu se calhar com o C2... Mas tinhas... O que eu quero dizer é... Neste momento se calhar ias-te qualificar com um... Para passares daqui a um para a Q2. Começares do último também não te serve grande coisa. Não serve de nada. É isso que eu quero dizer. Mas andar ali retido atrás dos outros todos. Até que eles parem todos. É esse sentido que eu estou a dizer. Alguém ia arriscar? Não sei. Acho que não. Veremos. Olha. Bom... Vamos avançar, mas antes de irmos à nossa rubrica, só dar um toque aqui, acho eu, no Norris, que acho que acabou por ser um bom fim de semana para ele. Conseguiu a primeira vitória a sua primeira vitória no Mónaco, a sua segunda vitória da temporada. E tem um par de ciências com Lewis Hamilton em 2008, o último campeão da McLaren. E vamos ver se Lewis Hamilton ganha em 2008 na Austrália. Certo. E é campeão em 2008 na Austrália, ganha a 6ª corrida da época de 2008, que foi o Grande Prémio de Mónaco, tal como Lando Norris que ganha na Austrália, e a 6ª corrida da época, que é o Grande Prémio de Mónaco. Só falta colmatar. Vamos ver. Acho que o Norris desta vez foi... Para a semana acho que poderemos fez o que tinha que fazer. Acho que o Norris fez o que tinha que fazer. Na qualificação fez a pole position que tinha que fazer para ganhar, e na corrida fez tudo bem. Agora, o Piastri também sai daqui, a meu ver, um pouco como vencedor, porque num grande prémio em que as coisas não lhe correram muito bem,
Mas também não correram mal. Mas não correram mal. A questão é essa. É um grande prémio onde não correu bem. Ele sai daqui com o terceiro lugar. Tu é que estás habituado a vê-lo ganhar sempre. Sim, Por isso sim. é que Mas achas que não correu quando bem, não digo é? não correu bem, é ele próprio disse que não estava super confortável. É um bocado nesse sentido. Certo. Não é... Estás a comparar que o Às vezes tu Norris estás mal... confortável. Às vezes tu estás confortável. Estás a comparar que o Norris mal está em sexto. O Piastri mal está em terceiro. No Mónaco, pelo menos, fez terceiro. Sim, eu sei. Não é? Num fim de semana em que ele não se sentiu muito à vontade com Eu o carro, entendo. fez terceiro. O Norris, noutra altura, se calhar, num fim de semana não tão à Sim, vontade, mas- fez quinto. Mas já estão separados Claro por que 3 isto é o pontos. Mónaco. E se calhar, numa situação normal, o Max tinha ficado à frente do Piastri se não fosse o Mónaco. Eu sei, Luís, mas Verdade. olha, no final das contas, e o Piastri é que está a fazer um grande arranque de temporada, e o Piastri é que está, quando está mal, está mais acima, não é? Sim. Mas só são 3 pontos de diferença entre os dois. É verdade. E o resto é história. E o resto é histórias, percebes? Porque o Norris também tem feito uma coisa que o Piastri não teve, pelo menos no primeiro grande prémio. Pois, Que é, pontuar. que é pontuar. O Norris pontuou sempre. Sim, mas pronto, o primeiro Mais para grande cima ou mais prémio- para baixo, pontuou sempre. O primeiro grande prémio foi... Também foi um pouco, acho, o infortúnio. Um pouco Sim, para o dele. Piastri. Sim. Mas a verdade é que o campeonato, como já sabíamos, Olha, está surpreendentemente... completamente relançado. Sim, sim. E para a semana é que vai... Aí acho que vamos poder dizer efetivamente se é para a McLaren só ou não. Olha, quem só esteve também bastante bem, e para surpresa minha, foi a Ferrari. Claro que Charles Leclerc... Espera aí, já que estás a falar em surpresas, acho que se calhar avançamos já para a rubrica. Ok, pode Não ser. é? Pode ser. Então a tua surpresa é a Olha, Ferrari? Sim, é Ferrari no seu todo. Não, Certo. não me surpreende o Leclerc. Certo. Quer dizer, surpreende um bocadinho ter feito o segundo. Eu diria Sim. que eles poderiam fazer um. Mas lá está, não me surpreende assim muito o Leclerc ver o que fez. A minha questão foi que Hamilton esteve bastante perto. Certo. Ou seja, parece-me que aqui o Ferrari, e agora pensando um bocadinho, andando um bocadinho para trás nos grandes prémios, parece-me que o Ferrari é um carro bom. Tanto nas curvas de alta velocidade, como de média velocidade ou como de baixa velocidade. O problema é que quando existe todas ao mesmo tempo. Certo. Porque o Ferrari Não conseguem afinar o carro para tudo. o Ferrari esteve ao nível do McLaren no Mónaco, curvas de baixa velocidade. Lento. Sim. Esteve com um ritmo de corrida fortíssimo na Arábia Saudita, só curvas de alta velocidade. Mas depois tu olhas para... E no Bahrein? E no próprio também, parece que no Bahrein também estiveram mais ou menos aí já, percebes? Mas são essencialmente média e alta velocidade. Tens sim. ali 2 ou 3 curvas de baixa velocidade, mas o resto... Sim, eu entendo. E onde o Ferrari estava melhor é segundo e terceiro setor. Sim, claro. Mas percebes? Parece-me que aqui o Ferrari é um bom carro, mas eles não conseguem fazer o compromisso. Certo. Eles quando têm de comprometer algo, Tem que levantar muito o carro. têm de comprometer em demasia. Mas parece-me que é um bocadinho isso. Agora veremos, mas lá está, surpreende, mas olhando agora nesta perspectiva não me surpreende. Sim. Percebes o que eu quero dizer? Percebo perfeitamente. Veremos que é que agora, lá está, se isto é efetivamente assim, ou a Ferrari traz algo bastante interessante para o próximo fim de semana, ou vai ser um fim de semana um bocado complicado. Olha, a minha surpresa, embora nós já o tivéssemos colocado aqui algumas Mas vezes, é contínuo, não é? É complicado. é isso. Ele continua a não falhar, não é? Sim, a questão aqui tem a ver. Foi a primeira corrida dele aqui no Mónaco de Fórmula 1. É a primeira temporada, é só a sexta corrida. Estamos a falar que ele faz, acaba em sexto lugar. Quinto. Não, acaba em sexto lugar. Não foi quinto? O Adjar, não. Quem é que é em quinto? Pô, o Hamilton. Pois foi. Esqueci-me do Foi. Max. Esqueci-me do Max em quarto. Exatamente. Max Sim. Verstappen. Mesmo assim, pronto, Mas, melhor dos outros. exatamente, o Adjar faz quinto na qualificação. Exato, é isso. E faz sexto na corrida. Para mim, para um rookie que não está a conduzir um McLaren ou um Red Bull ou um Ferrari. Nós sabíamos que ele tinha Ok, talento. com o RB, que o RB é sem dúvida um É carro. um bom carro. Um bom carro. Mas estamos a falar que ele faz quinto lugar. Pois é, isso é preciso muito bom. E portanto, ok, podemos dizer que fez sexto. O Hamilton, não. Com a penalização do Hamilton, mas a verdade é que para mim não deixa de ser surpreendente. Para mim o Adjar está a fazer um campeonato Brutal. brutal. Já falei sobre ele. Teve lá o Tsunoda, bateu-se diretamente com o Tsunoda. E o Está lá o nem cheira. Lawson,
nem cheira. Foi o primeiro bom nem grande prémio de cheira. Lawson. Sim, foi o Foi a primeiro. Q3. Sim. Fez um bom grande prémio. O Lawson nem cheira e, portanto, é a primeira. É só a sexta corrida. A questão é esta. É só a sexta corrida do Adjar. Num circuito como o Mónaco, onde é preciso levar o carro ao limite para fazer bons resultados, tinha que ser a minha surpresa. Olha, pode ser que a Red Bull olhe para a Vicarbo. Racing Bulls, Vicarbo não. Sim. Racing Bulls ou para a Williams e perceba que se calhar é bom ter dois pilotos Dois no bons top pilotos, 10. não é? Isto mais no sentido, né? Hoje foi por ontem foi quase mau ter dois pilotos bons, porque quase que se eles estiverem tão equiparados assim, no Mónaco ocorre muita probabilidade de estarem os dois juntos e dar asos a este tipo de estratégia. Mas se a Red Bull tivesse um piloto ao nível quase do Max, poderia ter sido ela. Não estou a dizer que poderia ter sido a Red Bull a fazer isto. Ou seja, falo isto não no sentido para a Red Bull fazer este tipo de estratégias que a Racing Bulls eles fizeram, mas mais no sentido de perceber que se calhar, se tiveres lá os dois pilotos, permite não quer dizer que vais fazer, exatamente. E veremos se não estragam o Adjar, se o deixam estar esta época toda. Sim, mas eu cheiro-me que no final desta época o piloto que vai lá estar vai ser o Adjar. Pois, eu acho que ele poderia ficar mais o que é uma pena porque eu acho que ele tem bastante talento. Já sabíamos que ele tinha muito talento. Ele lutou ano passado com o Gabriel Bortoleto. O Tsunoda só ficou tanto tempo na Fórmula 1 e com tanto valor porque nunca foi à Red Bull. Sim, também. Porque nunca tinha ido à Red Bull. Olha, sabes, o Tsunoda por acaso vai ser aquele piloto que não sei o que é que vai acontecer com ele agora depois da Red Bull, porque eu a continuar assim não vejo ele a ficar para o ano. E ele é um bom piloto, mas acho que não vai ter lugar. E é um bom piloto do meio do pelotão, percebes? Eu acho que ele não vai. Ele ficou também. Mas quem é que achas? Achas que sai o Tsunoda e fica o Lawson? Sim. Também acho que sim, mas é porque é a Red Bull. Pois. Bom, vamos à confirmação. Eu saio os dois também. Mas eu sou sincero, eu agora penso um bocadinho para onde é que o Tsunoda irá depois de ser da Red Bull. Eu não vejo. E eu acho que ele é um piloto que tem lugar na grelha. Acho que ele é um bom piloto no meio do pelotão. Acho que temos pilotos piores do que ele na grelha. Também acho. Portanto, avançando aqui para a confirmação. Para mim a confirmação. Se calhar não há muitos, mas... Sim, mas temos alguns. Mas temos alguns. Não, diria. Cada vez temos menos, atenção, o que é bom. Por acaso é isso que eu agora que é bom sinal. Aqui há uns anos atrás Sim, era fácil. Era fácil. Tinhas muitos pilotos pagantes, agora já não tens tantos. Mas nem é só isso, porque também tens muitos rookies este ano, então é difícil tu te retirar, porque começas a olhar para o espectro das equipas e é rookie, não vai ser ao fim da primeira época. Não é só isso, tens pilotos muito bons, não é? E tens piloto, porque antigamente havia sempre um lugar nas equipas mais baixas. Sim, era o pagante. Que era o piloto pagante. E portanto, estes pilotos como o Tsunoda, que embora se calhar tu olhes e digas não é um piloto excepcional, mas é um bom piloto, tinham sempre lugar. Sim. Agora é difícil, porque agora mesmo esses lugares são pilotos bons que lá estão. Agora olhas um bocadinho, mas é mesmo. Não é fácil. Veremos quem é que vai. Pode ser que ele vai. Não acredito que um japonês vá parar a Cadillac, mas... Também vejo difícil. Mas estou curioso para ver quem é que vai para lá. Vamos ver. Alex Palou. Bom. É mais um desejo. Na confirmação. E Kyle Larson. Isto não tem super licença. Mas o Palou tem. O Palou tem, mas o Kyle Larson não tem. Na confirmação. Palou, malta, só para dizer que ganhou a já lá vamos. Já lá vamos. Na confirmação. 5 vitórias em 6 corridas. Na confirmação, eu acabo por colocar Charles Leclerc. Tinha que ser. Tinha que ser porquê? Porque no fundo é vir ao disco e toca ao mesmo. Chegámos ao Mónaco. Backyard, não é? E aliás, por alguma razão eu tinha colocado as minhas apostas o Charles Leclerc a fazer a pole position e a ganhar, porque efetivamente chegámos ao Mónaco e há um denominador comum que é Leclerc que vai estar a lutar. Não quer dizer que vai ganhar. Seja qual for o carro. Exatamente, não quer dizer que vai ganhar, mas vai conseguir lutar. Tem sido assim nos últimos anos, inclusivamente quando o Ferrari não está muito bom. Esta época não 2021. Está muito bom, por exemplo. Esta época não está muito bom também. Está melhor que em 2021, pelo menos. Mas não está muito bom. Mas a verdade é que... naquele início da época, sim. Depois, a partir do meio, começaram a subir. Não, quando digo que está melhor se calhar a posição é a mesma.
mas está Estão mais perto da Sim, frente. os Mercedes e os Red Bull nessa Naquela ano altura estavam- era impossível. O Racing Point estava à frente dele. Exatamente. Mercedes a cor de rosa. Sim, portanto, agora, a questão aqui é que realmente o Leclerc, chegamos ao Mónaco e é denominador comum, e é o piloto a bater, no fundo. Sem dúvida. E aqui foi igual. O Norris conseguiu batê-lo, mas ele era o piloto a bater. Sim. E portanto tem que ser a minha confirmação. Olha, eu não me vou alongar muito em relação à minha confirmação, até porque também o Mónaco é algo, lá está. Apesar de ser um circuito muito diferente dos outros, e o que eu vou dizer tem a ver um bocadinho com isso, mas também não podemos tirar muitas conclusões porque eu acho que é muito fruto do piloto. Certo, E da afinação correta. Mas é fruto do piloto. Claramente que sim. Mas é Aston Martin porque continua a boa performance. É vem verdade. de um circuito. Fomos Um circuito completamente diferente. Imola para Mónaco. Não tem Não- nada a ver. E eles mantiveram-se como, principalmente Fernando Alonso, Sim. como um dos melhores dos outros ali na luta com acima dos Williams. E aqui foi a luta com o Racing Bull do Isaac Adjaro. Ou seja, parece-me que este enorme package que a Aston Martin trouxe para a Imola deu resultado. A minha questão agora é perceber se este package já está a ter em consideração aquilo Barcelona que irá spec. existir para a semana ou se não, o que eu acredito, ou se então é ainda ou é fruto aqui de muita flexibilidade que eles conseguiram encontrar. A minha questão é gastar Vais tempo aplicar, não é? tempo de desenvolvimento para duas Eu acho corridas. que eu acho que isto já é Barcelona Spec. Eu também acho, ou seja, e se isso assim for, acho que É um salto Mas é um muito salto muito importante. grande. Vamos ver. É um salto Mas muito não me importante quero porque alongar também não muito, sabemos o que é que mas os outros vão vamos ver. fazer, não é? Sim, é muito interessante este próximo Vai ser semana. muito interessante. Acho que a expectativa está... Antes de falarmos disso, só ir à desilusão. Eu não sei para ti se será a mesma Acho que é a coisa. mesma. Acho que é a mesma coisa. Também não A precisamos. desilusão, e não é preciso alongar muito, a desilusão, malta, é a Racing Bull e a Williams. Tinha de ser, mais uma vez digo, acho que aquilo foi... Uma nota à Alpine que eu fiquei um bocadinho surpreendido Sim, pela má performance. pela má performance. Estava à espera, porque Mas- pareceu-me que era um carro que era bastante bom nos Sim, miolos mas do aqui circuito. estiveram completamente longe. Pois é isso. Completamente longe. Mas para mim a desilusão é a Racing Bull e a Sim, Williams, claro. que acho que aquilo que aconteceu, Tudo o que aconteceu. mais uma vez digo, foi completamente ridículo. Agora a próxima paragem é Barcelona e é aquilo que tu estavas a dizer. Antes de nos despedirmos e de irmos embora, e antes de irmos fazer as nossas apostas, vamos para o fim de semana, diria eu, mais aguardado do ano até à data. Sim. Este é o fim de semana mais aguardado. É o fim de semana onde as ditas asas flexíveis têm que terminar. Ou tem, não é terminar, Diminuir. mas tem que diminuir. E A agora é sua perceber flexibilidade. qual é que é a equipa que mais usufruía disto. Exatamente. Era a McLaren, ou se calhar até era a Mercedes. Nós já falámos aqui várias vezes sobre isto. Eu acho que a Mercedes vai ser das equipas, isto fazendo um bocadinho de prognóstico, vai ser das equipas que mais vai sofrer com isto. Muito sinceramente. Acho que a Mercedes vai ser das equipas que mais vai sofrer. Acredito. Eu acho que a McLaren vai sofrer um bocadinho. É isso. Acredito que a McLaren vai sofrer. Tem que ser. Só pelo lado da Tem que traseira ser. eles têm. Tem que ser. A McLaren tem que sofrer com isto. Agora a pergunta é Não quanto é tem, que vai sofrer? Não tem Quanto é que vai sofrer? Porque também tem a ver com que upgrades é que vai trazer. Claro. Porque pode trazer upgrades suficientes para manter o domínio. Exatamente. Hum, É uma isto incógnita. pode dar alguma vantagem à Red Bull Eu acho ou que sim. não. Ou não. Porque a Red Bull também pode ter mudado entretanto, ligeiramente o Mas se a conceito equipa do que eu não carro. acredito muito nisso foi a Red Bull, por acaso. E para mim, sou Sempre sincero, foi. há uma incógnita muito grande no meio disto tudo. Vou adivinhar. Diz. É o Williams. Por acaso não. Mas Por acaso a minha incógnita é a Ferrari? Ferrari. a Ferrari tem Porque eu vejo a problemas Ferrari- atrás disso. Sim, Esse é que é o problema. mas eu vejo a Ferrari, e por isso é que eu fico na incógnita. Eu deixo de saber como a Ferrari está com outros problemas. Claro. Eu fico sem saber se a Ferrari tem muito Eles, asa mas- flexível ou não. Sim, mas é indiferente, porque se não resolver os outros problemas Não por é, trás, sim, não quando tem hipótese. eu digo que não é indiferente é porque se as outras equipas efetivamente andarem um bocadinho para trás, pelo menos nas primeiras corridas, ok. nas primeiras corridas Estava enquanto se nesse adaptam sentido. a isto, Então, se a Ferrari fosse uma equipa que já não tivesse muito ok, asa flexível, sim, mas poderia
aqui Sim. igualar um bocadinho o jogo. Mas também, não sou sincero, não me parece. Eu acredito que tanto a McLaren como a Red Bull, o que quer que seja que vão perder com as asas flexíveis, já tenham soluções para isso. Eu também acho. Acredito que sim. Agora Resta mas saber quem é acredito... que vai trazer as melhores soluções e quem vai ficar à frente. Sim, mas Agora, para mim, o importante saber é um bocadinho mais para trás. pois é isso. O que é que vai acontecer com o Williams? Eu acho que a Williams foi a equipa que do meio do pelotão que usufruiu mais das asas flexíveis. Achas? Eu acho. O Eu tenho uma salto é muito teoria. grande. Eu tenho uma teoria. Nós já sabíamos desta questão do Barcelona há muito tempo. Não é? Antes da Janeiro. temporada começar. De janeiro, daí ter, E eu acredito. daí ter sido só colocado na 8ª corrida para dar tempo às equipes. Certo, exatamente. E o James Bull já disse várias Sendo vezes. que foi cedo, vai... mas para desenvolvimento do carro já era E tarde. o James Bull já veio dizer várias vezes que. Supostamente o desenvolvimento deste carro já parou. Exatamente. E portanto, eu estou muito convencido com isto. Ou seja, a Williams é uma equipa que usufruiu bastante das asas flexíveis e quando se apercebeu que ia deixar de. Ou seja, que ia ter que reverter tudo aquilo que tivesse a utilizar com asas flexíveis, disse: não vale a pena desenvolvermos Claro. um carro diferente com menos flexibilidade de asas, vamos usufruir do máximo de pontos possível até à 8ª corrida e a partir daí seja o que Deus quiser, vamos para 2026. Portanto, eu acredito sinceramente que as boas performances da Williams vão terminar em Barcelona. Acho que quem vai usufruir mais disto acabará por ser a Racing Bull. Porque a Racing Bull tem muito do carro do ano passado da Red Bull, que não tinha muita flexibilidade de asas. Então, acho que do segundo pelotão a Racing Bull vai ser aquela que se vai manter mais constante. Eu não digo que vai ganhar, mas se manter constante. O que pode acontecer é que equipas da frente baixem e equipas de trás baixem ainda mais também e lhes dê ainda mais vantagem. Portanto, acredito que a Racing Bull isso vai acontecer. Mas também confesso-te que não sei muito mais que isto. Eu se tivesse... Não sei. Isto aqui já estou aqui a espremer muito sumo. Sim, estás a espremer muito. Eu sou-te sincero. Assim de muito rapidamente, se me tivesse perguntar qual é que achas que é a equipa que vai usufruir mais da diretiva, eu era Red Bull. Eu acho que a Red Bull acho que vamos ter um plot vai twist. se aproximar da McLaren. Acho que tipo, em termos de, se me perguntares tipo, no início da época, tipo, perguntavas-me assim, e isto nem estou a dizer agora, estou a dizer desde o início da época, perguntavas-me assim, qual é a tua expectativa? Tipo, saímos da Austrália, ou tipo ao fim do Bahrein, por exemplo. Tens o field assim, né? Que temos McLaren, Red Bull, Mercedes / Ferrari, dependendo. Pronto. Certo. E perguntaste qual é que é a tua expectativa a partir de Espanha. E eu, a partir de Espanha, é que eu acho que a Red Bull pode vai dar o salto, aproximar-se ainda mais um bocadinho da McLaren. É mais nesse sentido. As outras, é o que eu te digo, não sei. Eu não sei. Não sei mesmo. Até Malta, porque... vamos esperar para ver e já agora digam aí nos comentários o que é que acham que vai acontecer. Até porque principalmente o field da frente, as equipas são enormes. É a mesma coisa que agora começarem a dizer que a McLaren ou a Ferrari ou a Mercedes, porque está a investir no carro de 2025, vai atrasar o 2026. Eu não acredito nisso. Eu não compro isso. Eu já ouvi muitos... O exemplo disso foi a Red Bull, de 21 para 22. Exatamente. É campeã do mundo e no ano a seguir constrói um carro dominador. Eu não acredito nisso porque as equipas são enormes. Mas com o budget cap é um bocadinho diferente. Sim, mas eu não. Um bocadinho diferente. Mas sim, mas eu concordo contigo. Também não compro isso. Acho que as grandes equipas vão desenvolver o carro até ao final da temporada. Mas bem, malta, também aproveitamos e digam aí nos comentários quem é que acham que vai usufruir melhor desta mudança de regras. Até porque são muitas corridas. Exatamente, ainda falta. O campeonato está no início. Só agora para um terço. Exatamente. Faltam, o campeonato está depois desta faltam 16. Falta um campeonato de, por exemplo, da época de 2013 ou 14 ou 2010. Sim, 16 corridas. Sim, era um campeonato inteiro na altura. É muita fruta. Mas bem, vou falar um bocadinho da Indy 500. Só como tu já referiste, eu ia acabar com isso, mas já referiste. Alex Palou acaba por conseguir a vitória na Indy 500 e a Espanha já tem a Triple Crown. Não conta. Claro que não conta. Estou a brincar como é óbvio.
mas foi Palou a ser Palou, no fundo, porque é como tu dizes, ganha 5 das 6 corridas, uma E delas na outra em fica em 500, terceiro. está imparável e é como tu dizes, ele na Fórmula 1 até Eu era gostava. muito mais que o Colton Em Herta, que foi aquele que 2017, sempre se falou, e eu gostava mais sem o Colton Herta. sim, gostava mais de ver Alex Palou. Eu acho que poderá existir agora uma possibilidade. Sim, com a Andretti, Cadillac, Cadillac, vamos ver. se bem cá, pronto, a Andretti. Quer dizer, não sei. Tivemos também Saiu ou não saiu. a Charlotte Mas 600. eu acho que eu gostava de ver o Paulo. Não esquecer que a Campos Racing em 2017 tinha na sua formação na Fórmula 2 Lando Norris e Alex Palou. Exatamente. Por isso. Que ontem ganharam respectivamente o Grande Prémio de Mónaco E a Indy 500. 500. Não era má. Mas depois ainda tivemos a Charlotte 600 com o Kyle Larson a fazer as duas corridas, não é? Exatamente. Sem grande sucesso outra vez, Sim. em ambas. Sim, ficou fora. A ficar da fora chave. das duas, Sim. no fundo. Mas pronto, é sempre engraçado de ver. E depois acabou por ganhar o Chastain. Sair dos últimos lugares. Sim, dos últimos lugares. E pronto, e assim vamos para o nosso terceiro fim de semana seguido, malta, de Grande Prémio. Vamos ter então a tão aguardada mudança de regras e vamos ver o que é que vai acontecer. E este fim de semana acaba por ter um bocadinho mais de interesse por esse motivo, porque também pela corrida. Barcelona acaba por ser sempre uma corrida também ela muito monótona. Mas Pelo bem, contrário. Tem acontecido boas corridas, mas ok. Eu acho. O ano passado foi uma boa corrida. Foi uma boa corrida, mas não foi uma corrida No ano animada. anterior também foi uma boa corrida. Voltamos ao mesmo. Uma boa corrida não tem que ser uma corrida com ultrapassagens. Exatamente. Mas costuma ser uma corrida mais monótona, mais parada. Mesmo em termos de estratégia, porque as equipas conhecem muito este circuito. Sim, claro. E mais facilmente chegam à estratégia ótima. Mas bem, malta, no fundo é isto e vemo-nos para a semana. Não vemos. Porquê? Faltam as apostas. Oh, pois faltam, tens toda a razão. Já me ia esquecer das apostas. Estava a ver se me livrava. Tu este fim de semana acabas por conseguir um pontinho com o Charles Leclerc em segundo e portanto estamos empatados. 8-8. Opa. Vamos lá, começo eu, não é? Barcelona. Tanto faz. Barcelona vai ser Max. Pois, eu vou na minha expectativa. Barcelona vai ser Max e eu vou pôr Max a fazer a pole position. Isso não. Vou fazer Max a fazer a pole position. Max a conseguir a vitória. Grand Slam. Jesus. E depois vou voltar aos habituais McLaren, porque acredito que assim seja. E portanto vou meter para termos uma luta mais engraçada pelo campeonato, vou pôr Lando em segundo e Piastri em terceiro. Seja qual for a ordem, o campeonato está. Sim, mas assim ainda era melhor porque o terceiro classificado faz primeiro, o segundo faz segundo e o primeiro faz terceiro. Sim. No fundo foi esta a minha lógica. A diferença é pouco. No fundo foi esta a minha lógica. Olha, Sim, pole position para Oscar Piastri. Só um bocadinho. Então, Oscar Piastri a conseguir a pole position. Max vitória. Piastri segundo. Então. Não. Max a conseguir a vitória. Sim, segundo Lando. Segundo Lando Norris. E não sei se ponho o Piastri ou se ponho o Charles. City. Eu vou pela expectativa. Não, vou pela surpresa. Vou pôr o Charles em terceiro. Sei lá. Muito bem. E bom, malta. Para mim, pole e vitória para Max Verstappen. Segundo lugar, Lando Norris e terceiro, Oscar Piastri. Para o Gonçalo, Oscar Piastri a conseguir a pole position. Seguida de vitória de Max. Lando em quarto. Lando. Derrota na minha ideia para o Piastri. Para o Piastri. Lando em P2 e Charles Leclerc Mas em estou a P3. apostar na aproximação do field. Sim. Veremos. Estás a apostar. Veremos. Estás a apostar forte. Agora sim, malta. Agora vamos tirar as teimas e perceber
se realmente as asas flexíveis faziam grande diferença. Se era um fator ou não, exatamente. Também é isso, estamos aqui a falar, mas vamos perceber se efetivamente era um fator a ter em conta ou não. Exatamente. Acho que é sempre a ter em conta na Fórmula 1 quando pole positions e assim são decididos por 3 milésimos. Uma asa flexível vale mais de 3 milésimos. Vale mais de 3 milésimos. Um flap acho que vale mais de 3 milésimos. Por isso, agora sim, Luís, Certo. vamos embora e vemo-nos daqui a uma semana para a análise ao Grande Prémio de Espanha na Catalunha, no circuito de Montmeló, em Barcelona. Boa semana, malta. Boa semana, malta.